Um dos fatores-chave nessa nova revolução industrial é o IoT, ou a Internet das Coisas. A instrumentação inteligente IoT industrial, ela está revolucionando a maneira como os dados são coletados, como são utilizados. Tem agora sensores inteligentes com capacidade de comunicação avançada que podem enviar dados para a nuvem e lá algoritmos de análise mais avançadas, com aprendizado de máquina, pode agora identificar padrões, otimizar processos em tempo real. Então isso permite uma manutenção preditiva, redução de custos, aumento da eficiência, que é tudo que as empresas mais querem. Por exemplo, eu posso utilizar essas informações para substituir minha manutenção preventiva por uma manutenção preditiva. Na preventiva, eu tenho um intervalo fixo para substituir uma determinada peça em um equipamento. Esse intervalo pode ser determinado com base nas recomendações do fabricante ou com base em meu histórico. Mas geralmente em equipamentos críticos, eu faço essa troca em um intervalo fixo para evitar que falhas causem paradas bruscas na minha planta. Já na preditiva, eu faço uma troca da peça apenas quando há necessidade. Mas como é que eu posso saber qual é o momento certo para fazer a troca de uma peça sem correr o risco de falhas? É aí que entra o IoT, ou a Internet das Coisas. Com esses sensores inteligentes, enviando esses dados para a nuvem, onde os algoritmos vão fazer agora uma análise avançada, vão conseguir criar padrões, vão determinar ali o momento certo para a troca. Isso é importante para reduzir custo, para evitar a troca desnecessária de peças, mas também para apontar a necessidade de uma troca até antes do previsto, o que evitaria muita dor de cabeça. Agora, onde entra a instrumentação nisso tudo? Ela é a peça fundamental nisso. É você, como técnico em instrumentação, que vai garantir que os sensores, transmissores, que tudo esteja devidamente calibrado e ajustado para que os dados sejam enviados de maneira mais assertiva possível. Então, a evolução da instrumentação industrial, desde os instrumentos analógicos até os avançados sistemas de automação com o IoT, têm sido essenciais para a otimização de processos industriais. As tecnologias modernas permitem agora uma coleta de dados mais precisa, um controle mais eficiente e uma maior capacidade de análise, resultando agora em melhorias significativas na produtividade, na segurança e aumentando a eficiência operacional. Como dizia meu professor Paul Robert, a instrumentação é linda. Ele falava isso e nós realmente aprendemos na prática. É lindo trabalhar com instrumentação. Agora, nós vamos falar sobre as vantagens de se especializar como um técnico em instrumentação industrial. Essa área ela oferece diversas vantagens, que vão desde boas oportunidades de emprego, estabilidade profissional, até uma remuneração bastante atrativa e com possibilidade de crescimento em múltiplos setores da indústria. Vamos explorar detalhadamente esses benefícios. Primeiro vamos falar sobre demanda. A demanda por técnicos em instrumentação é consistentemente alta, há uma tendência sempre a buscá-los e existem algumas razões para isso. Por exemplo, a crescente adoção de tecnologias de automação e de controle de processos na indústria. Cada vez mais estão industrializando e cada vez mais as indústrias precisam de instrumentistas. Há uma necessidade constante de técnicos qualificados para assumir essa função. Além disso, as plantas estão passando por modernização constante, implementação de sistemas de controles mais avançados, e isso também causa aumento de demanda pelos profissionais. As empresas também estão focadas em estratégias de manutenção preventiva, que algumas não tinham, né? Preditiva. Então isso requer um grupo maior, um número maior de técnicos que sejam capazes de garantir esse funcionamento contínuo e eficiente dos equipamentos. Além disso, você também tem um campo mais diverso para atuar. Os técnicos em instrumentação são necessários em diversos setores: petróleo e gás, área química, farmacêutica, alimentos, bebidas, papel e celulose, energia e muitos outros. Essas diversidades de setores proporcionam ali estabilidade, porque mesmo que um setor específico enfrente alguma dificuldade econômica, outros podem estar em crescimento. Além disso, há uma necessidade contínua, ou seja,
nunca vai deixar de ser necessário técnico em instrumentação. Vai sempre precisar do técnico controlando, monitorando os sensores, garantindo assim uma demanda constante por esses profissionais. Quanto mais eficiente é o profissional, aumentam as chances não apenas de estabilidade, mas é muito comum também serem disputados entre as empresas. Dependendo do setor da indústria, da região do país, as empresas pagam caro para buscar na concorrência, né? Então você acaba sendo concorrido, disputado por muitas empresas. E um dos mais importantes é remuneração. A remuneração de um técnico em instrumentação é geralmente atraente, exatamente por causa da alta demanda e a especialização necessária. Então, por exemplo, é uma área que tem uma certa complexidade, apesar de não ser necessário ser um nerd, mas exige um pouco mais de esforço para que você aprenda, né? Então, essa complexidade técnica nesse sistema de instrumentação aumenta ali a responsabilidade, né, associada à sua correta operação, e isso faz com que você também tenha um salário mais competitivo. Mas quais são os cursos que eu devo fazer para atuar nessa área? As empresas costumam aceitar profissionais com formação técnica em instrumentação, técnico em automação, técnico em eletrônica, em mecatrônica e até mesmo em eletrotécnica. Esses cursos técnicos podem facilmente ser encontrados aí no Senai, nos institutos federais, nas escolas técnicas estaduais e em escolas técnicas particulares, mas procure sempre aquelas com reconhecimento do MEC. Além disso, outros cursos de aperfeiçoamento em áreas específicas podem ser um diferencial na hora de serem contratados. Por exemplo, o conhecimento mais detalhado em instrumentação analítica pode ser um grande diferencial, já que esse assunto é abordado de maneira superficial nos cursos técnicos.